toda a parte de teoria, galera, da parte de equilíbrio químico, um dos pontos fortes de prova. Fizemos seus devidos exercícios e eu gravei mais essa sequência final de revisão para bater bastante os cálculos de constante, os deslocamentos de equilíbrio, porque a partir de agora, equilíbrio iônico e a consequência segue essa mesma linha de raciocínio. Então eu preciso que você esteja bem, trabalhando com bastante eficácia nessas questões do equilíbrio químico. Lembra que o equilíbrio químico é estabelecido quando em uma reação reversível, dadas certas condições, a velocidade passa a ser igual. Então a V1 passa a ser igual a V2. Nesse momento, nasce o chamado equilíbrio químico. Esse equilíbrio químico tem duas características importantes. Ele é dinâmico, pois as reações continuam acontecendo nos dois sentidos. E ele necessariamente tem a concentração das substâncias quando atingido o equilíbrio com valores constantes. Não é necessariamente igual, mas constante. Um Kc relativamente alto garante para mim que a reação demorou bastante para acontecer até alcançar o equilíbrio. Um Kc baixo caracteriza para mim que o equilíbrio foi alcançado logo no início. Então são coisas que tem que vir na minha mente para que eu possa entender e trabalhar a linha de raciocínio quando for necessário. Primeira questão, coloquei o típico equilíbrio, o concurso colocava isso, e já te deu que num recipiente, de 4 litros, então esse é o volume do recipiente, você tinha, quando alcançou o equilíbrio, 0,8 mols, 1,25 mols e 2 mols da última substância. Como ele já diz que está no equilíbrio e deu o volume, eu não preciso fazer grandes cálculos, a não ser a concentração. Então vamos lá por partes. Quem vai ser a concentração do SO2? Vai ser a quantidade de SO2 que você estabeleceu no equilíbrio, dividido pelo volume. Isso vai dar 0,2 mols por litro. Quem vai ser a concentração do oxigênio? Vai ser o 1,25 mols dividido por 4. Isso vai dar 0,62,5, 0,315, se eu não errei as contas. Isso vai dar 63,312. Vai dar 62,5, 0,3. 0,62,5 por 2, dividindo de novo, 0,31, aproximadamente isso. E a concentração do SO3, que é os 2 mols que você produziu, dividido por 4. 2 por 4, 1,5, 0,5 mols por litro. Se você calculou a concentração das 3 substâncias no equilíbrio, então você pode determinar o chamado Kc. Concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes sobre a concentração dos reagentes, também elevado aos seus respectivos coeficientes. O SO3 a gente calculou que era meio. O SO2 a gente calculou que era 0,2. 0,312. Aqui é ao quadrado, tá, tudo certinho. Então, 20 é o Kc final. Se o cara não me dá informações, a base é só expressar. Se você vai expressar o Kc
concentração do produto, NO elevado aqui a 4, vezes a concentração do vapor d'água elevado a 6, sobre a concentração do NH3 elevado a 4, vezes a concentração do O2 elevado a 15. E se você quer o Kp, é a mesma relação, só que em função das pressões parciais. Lembra que o colchete é concentração molar e o P é pressão. Então vai ser a pressão da substância NO elevada a quarta, vezes a pressão do H2O elevada a sexta, sobre a pressão da amônia elevada a quarta, vezes a pressão do O2 elevada a quinta. Já que ele não me deu valores, ainda bem, porque esses expoentes são bem altos, a gente só vai deixar expressado. Agora ele pega e pede para que eu olhe esse exercício e avalie em que sentido o equilíbrio será deslocado se algumas ações forem feitas. Se você adiciona amônia, então você está aumentando a concentração do NH3. Se você aumenta a concentração da amônia que está desse lado, você vai fazer esse sistema se deslocar no sentido 1. Ou para a direita. Em seguida, ele pergunta a você se você adicionasse um agente desidratante. Ora, um agente desidratante iria retirar a água do sistema. E se ele, então, diminuir a quantidade de água que está desse lado, você vai continuar deslocando para compensar essa perda. Então, novamente, você vai deslocar no sentido 1. Agora ele fala sobre catalisador. Lembra? Catalisadores não alteram o equilíbrio. Não deslocam o equilíbrio, porque atuam simultaneamente nos dois sentidos. E ele finalmente fala na pressão. Eu sei que o aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido da contração do volume. Bom, desse lado, 5 e 4, eu tenho o equivalente a 9 volumes. 6 e 4, eu tenho o equivalente a 10 volumes. A contração é a diminuição. Então, 10 e 9, a diminuição ocorre quando eu vou no sentido 2. Então, o deslocamento agora é isso. Vamos lá. Mais uma vez, ele te dá uma reação, diz que existe o equilíbrio, só que agora ele pediu Kp. Você deve ter reparado que ele deu os valores em atmosfera. E a atmosfera é a unidade de pressão. Kp é a mesma coisa do Kc, só que o Kp é em termos de pressão do produto sobre reagente. E aí o que ele diz aqui? Se é respectivamente, o N2 é 0,8, o O2 é 2 atmosferas, o NO é 1. Se já está no equilíbrio, é uma substituição dos valores. O teu Kp vai ser pressão do NO ao quadrado sobre a pressão do N2 vezes a pressão do O2. Esse é 1, que está ao quadrado. Aqui é 0,8 vezes 2. Isso vai dar 1 sobre 1,6, o que vai dar 0,625. A letra E é a sua resposta. Agora ele te deu uma questão
novamente um equilíbrio, já que é equilíbrio químico, onde você forma ozônio no sentido 1 e forma oxigênio no sentido 2. Ele diz que o ozônio é formado por uma reação endo. Então esse ΔH é maior que zero. Por isso que a reação é endo. A de formação do ozônio. Essa aqui. Logo a 2 é exo. E aí ele faz a pergunta. O aumento da temperatura... Peraí, Edson. O aumento da temperatura favorece sempre a reação endo. E, porventura, a reação endo é a de formação do ozônio. Se é a de formação do ozônio, ele favorece. A justificativa seria a própria análise do que você está fazendo. E a pressão? Veja que desse lado você tem o equivalente a 3 volumes. Desse lado, 2 volumes. Sentido 1 contrai, sentido 2 expande. Se ele vai aumentar a pressão, você vai fazer a contração do volume. E a contração do volume é justamente favorecer a formação de ozônio. Deslocar o equilíbrio no sentido 1, favorecendo a formação do ozônio. As duas ações, então, facilitam a formação de ozônio aqui. Se não me engano, esse foi um exercício da UFES, do Espírito Santo, Federal do Espírito Santo. E talvez o que dá mais trabalho. Mais trabalho porque você tem que fazer uma análise. Primeiro, lembra que ele está dizendo que você está num volume de 10 litros. E ele deu mols iniciais de nitrogênio e hidrogênio. E quando atinge o equilíbrio, 40 mols de produto foi formado. A primeira coisa que eu faria é o cálculo da concentração das substâncias. Quem é a concentração de nitrogênio que foi colocado lá dentro? Ele diz que coloca 40 mols em um recipiente de 10 litros. Então eu tenho 4 mols por litro. Quem é a concentração de hidrogênio? Ele colocou 80 mols de hidrogênio num recipiente de 10 litros. Claro que nesse caso por 10 você faria até de cabeça. Concentração da amônia. Ele produziu 40 mols num recipiente de 10 litros. Eu gosto muito de trabalhar com aquela tabelinha que eu sempre proponho a você. Você tem o nitrogênio, tem o hidrogênio, tem a amônia. Não esquece que essa reação acontece na proporção de 1 para 3 para 2. Então vamos lá. Primeira linha é o que você colocou lá dentro no início. A segunda linha é o que você passou a ter de cada substância no equilíbrio, que é o que você joga na relação. Então vamos lá. Ele jogou no início 4 mols por litro desse aqui, 8 mols por litro desse, e eu não tinha nada. A reação vai, a reação vem. Quando atinge o equilíbrio, ele produziu 4 mols por litro da amônia. Mas espera aí, é aí que entra a minha linha de raciocínio. Se eu produzir 4 mols e a reação é de 2 para 1, 3, 1,5, 4, 2. Então eu gastei 2. Porque é 1 para 2 a proporção. Se eu tinha 4 e gastei 2, no equilíbrio sobrou 2 mols por litro. A reação agora é de 1 para 3. 2, 6, 3, 9. Se eu gastei 2 desse, 2 vezes 3, eu gastei 6 desse.
Mas se eu tinha 8 e gastei 6, sobrou 2 mols por litro. Esses são os valores que eu vou adicionar no cálculo do Kc. Kc vai ser concentração da amônia ao quadrado sobre a concentração do nitrogênio vezes a concentração do hidrogênio ao cubo. Eu tinha no equilíbrio 4 mols de amônia. Eu tinha 2 de nitrogênio. E eu tinha 2 de hidrogênio, que está ao cubo. 4 ao quadrado, 16. 2 ao cubo, 8, vezes 2, 16. Kc1. E aí, a letra B está aí resolvida. É a que dá mais trabalho. A letra A, só para fechar a questão, se você aumentar a temperatura, olha, se o ΔH é negativo, isso caracteriza uma reação exo. Então eu estou te dizendo que o sentido 1 é exo e que o sentido 2 é endo. Aumentar a temperatura, Edson, favorece sempre a reação endo. Nesse caso, a reação endo é o sentido 2. Então você desloca no sentido 2. E se aumentar a pressão? Pô, Edson, o aumento da pressão favorece a contração do volume. E vamos ver os volumes. Desse lado eu tenho o equivalente a 4 volumes. Desse lado, 2 volumes. Contrair é 24 para 2. Então eu vou deslocar no sentido 1. Era isso. Fechada essa sequência, a gente vai entrar agora nas questões mais complexas do equilíbrio, que é o que se chama equilíbrio iônico. É onde vai trabalhar com pH e pOH, KI, KA e KB, hidrólise e assim por diante, os tópicos que completam essa parte da matéria. Um abraço e na próxima aula já entramos em equilíbrio iônico.